Sempre introduzimos na segurança de que não nos preocupemos quando formos arrastados aos compromissos, deveres, o Espírito falará por nós e, sobretudo, isso eu gosto de enfatizar sempre, para lembrar para mim mesmo, né? Que estou conversando com amigos. Nesse sentido, é uma reflexão filosófica, coloquial, do ponto de vista da essência comparativa com as questões espíritas. Então, é com alegria que nós estamos aqui e na certeza de que, sou otimista, tá? Não nos arrependeremos destas horas, já falei. Essa questão, quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos uma tendência ao pessimismo, isso vem de muitas eras, né? Do barroco, de uma série de questões. Então, o que é bom, não é bom e se tornará ruim. Mas a gente fala que não pratica, sem problemas. Nós ouvimos e não colocamos em prática, mas nós ouvimos, o nosso espírito guarda, eu falo, eu acabo me ouvindo, uma hora eu acredito em mim, e aí sigo, tá? O tema da morte. Proposital, tá? Nós temos colocado temas assim, esperança, semente, amor, Francisco. Só que veremos o motivo do estudo. Básica ideia que nos ensina que fé inabalável somente aquela capaz de encarar a razão em qualquer época. Se a religião não quiser caminhar com a ciência se caminhará sozinha, mas ao mesmo tempo no Consolador, no tripé, segundo Emmanuel, o ápice do triângulo, né, é o aspecto religioso, religare, ligação, vínculo, sintonia, conexão em Deus. O motivo do tema, de o tema ser a morte, é porque, não é novidade alguma, estamos sendo trespassados por um momento especial de estar no globo, que os espíritos mais evoluídos diriam que nós estamos honrados com um momento muito especial da trajetória planetária, sob injunções de aprendizados mais ou menos diferenciados, coletivos, dentro de uma carga de influência, de pressão midiática recorrente, né, retroalimentada. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Eu nem falei pandemia. Se alguém pensou nisso, é por dedução. Aí, numa época dessa, a gente vem falar sobre a morte. Por que isto? Porque senão nós voltamos na nossa tendência de história dos espíritos, em que nós, por exemplo, consideramos assim, não, nem me fala essa palavra. Quero nem saber. Esse nem me fala essa palavra, então começar a ficar. Sabe o que vira? Se cada ano eu vou falar nisso, não fala essa palavra. Eu já cansei de ouvir, não quero que fale isso aqui dentro de casa. Sabe o que isso vira? Tabu, pânico, pavor, histeria coletiva. Morte é o nosso tema. Então começaremos pelos aspectos mais didáticos dela e depois sobre uma proposta de postura, naturalmente, né? Em O Livro dos Espíritos, os capítulos, nós temos então a lei de criação, ela é muito óbvia, né? Sobre as águas, é ótimo, fez o firmamento e separou o chão do mar, e que houvesse vida nas águas, e que houvesse vida na terra, que criou a humanidade, então a criação é ótima. A lei de conservação também era ótima, né? Nossa, a gente lembra dos pássaros que eles não plantam, o Pai os alimenta, e os lírios do campo, que entrega 5 pães, 2 peixes, e Jesus multiplica, ainda sobra, enche o cesto. A de conservação também é ótima. E a lei de destruição. Na trilogia do Oriente, né, é Vishnu, Shiva e Brahma. Né? Vishnu, criador, Shiva, deusa da destruição, e Brahma é o aspecto da conservação. Shiva é fundamental, já conversamos sobre isso, porque se não houvesse esse aspecto da destruição, não haveria renovação, não haveria sustentação da vida, nem nosso sustento, né? Porque alimentar-se tem um ritual de muitas destruições, né? Colher um fruto
chama de colher, talvez o fruto chamasse arrancar, mas aí no eufemismo, nós vamos colher um fruto, descascar um fruto, que na verdade é bater, rachar, cortar, rasgar e pá, o fruto. Tirar as sementes, que é uma questão complicada, se o fruto tivesse esse psiquismo, né, e tal. Depois, cortá-lo, comer. Não, colocar na boca, mas chegar, engolir, deglutir, digerir. Lei de transformação. Então, Shiva faz parte desse conjunto. Eu ia falar um nome bonito, porque tem muito novato, eu ia falar esse arcabouço, né? Da codificação. Mas não vamos usar essas palavras muito assim também, não. Porque senão a gente usa a palavra difícil, alguém faz pergunta difícil. Lei de destruição. Quando você fala que é uma lei, na didática espírita, nós estamos enquadrando, então, assim, as leis humanas ou sociais. São essas que ficam ao sabor dos nossos gostos, das nossas conjunturas, dos nossos momentos, das correlações de forças políticas, são as leis de interesse. Então, as leis humanas, sociais. E temos as leis divinas e naturais. Nessa categoria é que se enquadra a lei de destruição, que envolve Shiva, que tem a ver com o nosso nome, que eu não vou evitar falar a palavra, que eu já evitei, que é a morte. E aí tem uma outra informação, aí tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim, o companheiro lá da Era do Gelo já foi o profeta, ele fala muito, nós vamos morrer, é verdade, nós vamos morrer. Essa é a notícia ruim. E a notícia boa é que nós não vamos morrer. Parece óbvio eu ter que ficar repetitivo nesse sentido, porque senão parece que nós não estudamos, não introjetamos ou não lembramos disso na hora do pânico e da histeria. O máximo que pode acontecer conosco na vida física é morrer. E aí quando a gente, na tendência pessimista, não, mas tem gente que sofre, que quando morre até que descansa. Então nós estamos dizendo que a morte não é a pior das coisas. Então a gente tem que ser coerente sobre isso. Ou ela é pior ou ela depende, né? Mas ela é lei divina ou natural. Fisicamente, todos vamos morrer porque é do ciclo da matéria. Eu assisti um filme de ficção em que a criatura lá, o homem, tentava morrer e não conseguia. Saltava, se expunha e tal, e não conseguia morrer. E ele estava cansado de viver. E ele estava cansado de não morrer. É mais ou menos imaginar que nós não conseguiremos dormir. É complicado. Ao mesmo tempo, a morte é uma lei, ela é uma lei natural, mas aí entra o instinto de conservação como contrapeso. E ele é importantíssimo. Eu acho que ele dá muita dignidade para a nossa existência. Aí nós vamos resgatar dois aspectos que ficam recriminados nas metáforas da Bíblia. Metáforas, comparações, alegorias, linguagem representativa de uma essência tal. A primeira é a Torre de Babel. Quando nós tentamos construir uma Torre de Babel, erigirmos a torre, né, e num sentido, nós nos empolgamos. E aí chegamos à conclusão, mais ou menos assim, que não haveria limite. Se não haveria limite, é o nosso pé de feijão adulto, é a Torre de Babel, né? Então nós vamos subir, e nós vamos nos igualar a Deus. Mas na verdade, pensa assim, nós vamos alcançar o céu, com o significado que isso tenha. Do ponto de vista literal bíblico, isso foi condenado, foi entendido como vaidade humana, vai querer subir, quer se igualar a Deus, é condenado. Fica uma coisa exclusivista, né? Porque, já dissemos isso no Antigo Testamento, tem aquela tendência antropomorfista, que associarmos Deus tanto às nossas características físicas, né? Colocar a mão, volver o olhar, caminhar à nossa frente, Deus é. E Deus estava fazendo uma caminhada na hora, tipo uma vistoria de canteiro de obra, né? Quando deparou com essa questão da Torre de Babel e constatou que havia um princípio de um germe de vaidade. Então, ele dispersou aquele povo, confundiu as línguas, e aí assim a Bíblia explica a diferença de línguas.
Então, ela tem uma riqueza, quando falamos de metáfora, nesse sentido. Explicar de modo muito sintético, muito simplificado, questões que na antropologia, na sociologia, na história, são muito complicadas. Mas a Torre de Babel também tem uma simbologia importante. Na ciência, nós tentamos construir a Torre de Babel. Nós tentamos construir um edifício científico que descubra, que desvende as leis da natureza. E que nela possamos intervir e que dela possamos nos apoderar de tal forma nós possamos mudar destinos. Isso também é um tabu, né? Falar a morte é um tabu e falar que nós estamos querendo fazer isso pode parecer, aí, tá vendo o espírito de vaidade, o Torre de Babel. Daqui a pouco ele desaprende a falar. Mas é um movimento natural da ciência isso. Então, quando nós ouvimos falar que as pesquisas mais assim, estapafúrdias, né? Mais assim, atípicas, aquelas que muitas das descobertas científicas se deram assim. Por isso é que a gente vê aqueles filmes antigos, né, do homem tentando voar e pegando asa e colocando na lateral e tentando com folha e saltando e machucando e tal. Mas é porque havia um princípio ali, havia uma ideia fixa, um monoideísmo, uma inspiração, um insight, alguma coisa que ele viu no mundo das ideias espiritual, sabia que era possível no mundo físico. Aí alguém descobre uma coisa estraga e faz fermentação. Fermentação, depois vai descobrir queijo, vinho e tal. Então a ciência é assim. E quando se pergunta na espiritualidade assim, se alguém está sofrendo, né, ele deve aproveitar o sofrimento pelo aspecto filosófico de que o sofrimento traz evolução, ou ele deve evitar o sofrimento. E o que a espiritualidade responde, que evidentemente nós temos que minorar, atenuar, amenizar o sofrimento. Comparativamente, se fala lá que tem um espinho cravado no corpo, né? Então você não vai tirar o espinho? Complicado. Tem um remédio em casa, às vezes, e tem uma dor. Minha mãe usava a expressão, e minha mãe, eu posso falar dela agora, porque o tema hoje tem tudo a ver com ela, porque em 2012 ela ejetou e boníssima, né, se tornou a presença invisível. E aí depois eu vou até comentar um pouquinho dela aqui, o otimismo nisso. Então, minha mãe falava às vezes assim, lá tem pessoa, fala para ter pessoa tal tomar remédio. Eu falei, não, vou falar assim. Eu falei, mas ela não toma, porque tem remédio, parece que é gostar de sofrer. Às vezes é assim, né? Às vezes a gente tem fome a dia, o alimento. Tem sono a dia, tempo de sono. Tem interesse, desconsidera. É natural do nosso instinto de conservação associado ao nosso id, que é a nossa busca, ao nosso ego, o desejo de ser felizes. E aí esbarra num conflito, numa angústia, num paradoxo, né, num antagonismo, porque ao mesmo tempo que nós temos um instinto, logo natural, de evitar o sofrimento, diminuir o sofrimento, buscar a felicidade, buscar a satisfação. E a morte parece ser o contrário disso. A morte diz não para isso. Que a morte às vezes é a ausência, a morte às vezes é a perda, a morte às vezes é a impotência, né? É a aparente aniquilação. Então a espiritualidade se refere à morte como sendo a cessação de funcionamento dos órgãos, né? A cessação das funções, das atividades do corpo físico. Agora, então a Torre de Babel, ela tem uma representação nesse sentido. E a outra representação bíblica é a de Lúcifer. Porque Lúcifer tem o mesmo radical, a mesma raiz de Lucas, né? Lúcifer não foi num sentido mais complicado, porque a narrativa bíblica tinha que mostrar para nós e nos demonstrar e nos convencer de que era uma muito ruim que Lúcifer estava querendo igualar-se a Deus e tal. Mas quando comemos da árvore do conhecimento realmente, o que aconteceu naturalmente é que nós tornamos investigadores, curiosos, interessados, comparativos. Nosso espírito científico, nossa natureza filosófica, nosso sentido religioso progridem implacavelmente. Eles podem ter o ritmo mais ou menos acelerado, mas acontece. E o Lucas, aí é o lado mais
interessante da comparação, porque em Lucas, Médico de Homens e de Almas, ele era médico e quando ele ouvia dizer que as pessoas associavam a ideia de Deus à ideia de que a morte era uma coisa de Deus e que realmente levava e tornar um fatalismo, Lucas tomou para si, sem ter feito aquele voto de medicina, né, que veio posteriormente, mas ele tomou para si que então ele lutaria contra esse Deus, que ele lutaria contra a morte. E o natural é que nós lutemos contra a morte. Não é nem para banalizarmos a morte e nem sermos irresponsivos com a vida. Então é muito natural que nós tenhamos todos esses empreendimentos em relação à vida. A pessoa vai evitar o sedentarismo e se alimentar bem, e cuidar e procurar descansar e buscar um alimento do espírito que nos seja mais leve e administrarmos as questões das informações e as questões todas que sejam de saúde, mais tudo. Quem gosta de festa, festa. Quem gosta de música, música. Quem gosta de viagem, quando pode, viagem. Quem gosta de entretenimento, entretenimento, tudo faz parte. Porque senão, e aí entra um dos sentidos do estudo, um deles, nós vivemos como mortos. E isso não é porque nós radicalizamos. Nós tivemos a fase lá de epicurismo, né, de hedonismo, de fazermos umas questões mais assim, mas também nós tivemos uma fase de estoicismo, em que a gente pensava assim, viver é um pecado. A fartura desagrada a Deus. A felicidade ofende a Deus. E nós associamos que a religião necessariamente deveria ser separada da alegria, porque a alegria é coisa mundana. Cada vez mais nós vamos percebendo que todos esses conteúdos são parte da criação divina. E que a espiritualidade, se ela nos colocou nesse parquinho aqui de evolução, que a gente fica nesse bate-bate, né? Bate-bate de interpessoalidade, de faço isso, não sei fazer, não quero fazer isso, errei, isso aqui eu não posso, mas eu faço, isso aqui eu preciso, mas eu não faço. Então nós ficamos no nosso carrinho aqui, então ele não pode nem colocar. A gente já tem montanha-russa nesse mundo nosso, porque de repente a vida vai mudando, né? Tem trem fantasma, porque o futuro nosso é um trem fantasma, a gente não sabe o que vai aparecer nele. A gente entra no túnel e tem que entrar, e tem que seguir, né? No mito das cavernas lá, a gente tem que entrar nessa caverna para sair lá no reino da verdade, das ideias e da luz. Nosso mundo tem, como diz, bate-bate. No mínimo, desentendimento bem intencionado. Naquele carrinho bate-bate é a coisa meio assim, né? Então, nós já temos emoções, então a gente não vai ter nenhum alimento bacaninho, um suco mais gostoso, uma diversão, rir com os amigos. Isso é uma morte complicadíssima. A maneira de nós louvarmos a Deus, de nós resplandecermos, de nós glorificarmos para a existência, de nós manifestarmos a nossa beleza divina, naturalmente, que é buscando a felicidade. Então, quando Lucas, com aqueles elementos que ele tinha, que eram poucos, eram empíricos, eram sensoriais, materiais. Quando a gente fala empírico, é pela experiência ali. De Lucas lidando com sofrimento, com agonia. E ele lutava contra a morte, ele está cumprindo uma missão divina. Isso Demeure fala lá, que ele fala, na tradução ficou bonito, né? Ele foi muito meu ufano é meu orgulho, de haver intercedido em teu favor. Ele estava falando de quem? Allan Kardec. Porque falavam para Kardec trabalhar menos, ele trabalhava tanto, ele falava menos, ele trabalhava tanto, que Kardec foi acometido de uma crise meio complicada lá, e a espiritualidade de Demeure, no caso do doutor Demeure, ele interveio e prolongou a vida física de Kardec. Então nós temos os cuidados, o compromisso com a vida. Kardec teve esse aconselhamento, e estar no mundo nos dá direito de tentar ser feliz. Agora, o que é a felicidade? Onde que a minha felicidade é egocêntrica demais, egoística, inflada, a vaidade que complica, que prejudica uma série de virtudes? Isso é um outro assunto. Estamos falando do sentido divino, natural. Porque senão nós ficamos nos recalcando e vivendo como zumbis. Voltaremos nisso. A morte, por natureza, ela é chocante.
Então, a gente olha uma imagem ali, e aí a gente começa a tocar nos objetos do momento para conversar sobre isso. Aí a gente olha a imagem e fala, nossa senhora, fiquei chateado, mas você acredita? No hospital lá mostrou uma pessoa e a pessoa morreu, ficou lá esperando. Bem, vendo ou não vendo, é factual. Aqui, África, amontoados, massacres, tudo isso. Eu estou falando do otimismo, alguém já passou ali, está jogando indireta para mim, eu falei, estou indireta para nós todos, direta para nós todos. Então nós vamos ver que nós ficamos chocados, por quê? Porque a nossa natureza é a vida, a nossa busca é a felicidade, a nossa satisfação é a plenitude. Quando nós deparamos com aquilo, nós lembramos que vamos morrer e lembramos que os nossos queridos vão morrer. Não é egoísmo, não é medo de morrer. Às vezes é mais medo dos nossos queridos morrer do que de nós, que é compreensibilíssimo pela espiritualidade, e é até muito meritório, se for pensar. A gente corre o risco de chorar quando se deixa cativar. Pequeno Príncipe. O tempo que perdi com minha rosa, que fez minha rosa importante para mim. Então, já que cativar é criar laços, nós criamos laços, temos a interdependência e ficamos chocados com uma notícia, com uma tragédia, com um acidente, com uma crise, com falecimento e tal. E esse método para mim nessa vida foi do modo físico mais concreto, porque minha avó, ela desencarnou na minha infância, mas eu chorei, assim, eu abri um berreiro exagerado, eu acho que eu fiz algum extravasamento no dia, mas eu ainda não tinha muito sentido das coisas. Mas minha mãe, que era o espírito amorosíssimo e amantíssimo e tal, e quando ela desencarnou, ainda falei, poxa, Magali ficou lá à noite, me avisou, você deve vir aqui, porque está complicado. Para mim foi uma novidade, mas falei, como assim? É possível que minha mãe desencarne, faleça? Aí eu fui, e no dia seguinte que eu fui poupado, ela e o Robson ficaram no plantão do trespasse lá da minha mãe, no dia seguinte, numa sensação estranhíssima, eu fui lá para ver o corpo. E havia os corpos, eu não sabia qual que era o dela. Os 3 sacos, eu peguei o primeiro, sem saber que era cabeça para cima ou cabeça para baixo, uma sensação profundamente marcante, mas eu fui com horas espíritas, porque quando eu olhei, eu vi que minha mãe não estava ali. Isso me marcou, por quê, gente? Porque o Espiritismo faz isso conosco e por nós. É só nós alimentarmos mais com o espírito os nossos olhos do que com a mídia. É só nós usarmos mais os nossos valores de fé raciocinada do que o terrorismo que é plantado. Se não vir um campo minado, o nosso sistema nervoso é que paga por isso, porque toda hora estoura uma bomba. Né? Quem diz, a pessoa tinha 42, nossa, 39 anos, e vai baixando. A pessoa tem 28 anos, agora imagina, uma criança nasce, pá. Aí nós temos que continuar o nosso estudo espírita. Por quê? Porque não tem saída. Porque nós estamos imersos neste momento, e este momento continuará acontecendo, nós estamos nele. Vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens, a fim de que venham as vossas boas obras, boas reflexões, bons ensinos, glorifiquem o Pai que está nos céus, no nosso consciente superior. Mas aí, o momento nosso, fiquei lembrando de Golias e Davi. Parece simples, a gente pega a história e fala, Davi ganhou de Golias, Golias era um gigante, mas tem um detalhe da narrativa que é interessante. O gigante Golias, filisteu, ele ia vários dias, todo dia ele ia desafiar alguém que fosse lutar contra ele. E os guerreiros estavam com medo, não era só de terror de enfrentar o gigante Golias, que era realmente gigantesco disso. É também o terror de saber que quem fosse derrotado condenaria a escravidão e maus tratos, suplícios e tudo, seu povo, dependendo da decisão do vencedor. Então era representado o meu povo, mas esse medo. Aí Golias chegava e falava assim, onde está o representante? Onde está o lutador? Ninguém tem coragem de me enfrentar? O raciocínio de Davi foi o seguinte, mas peraí, nós não seguimos o Deus vivo? Nós não cremos nele? O nosso Deus não é o Deus verdadeiro? Nós não temos uma destinação? Então por que ninguém enfrenta esse Golias? Então eu vou enfrentar. A desmoralização era tanta, que quando eles viram alguém que se dispunha, eles aceitaram. Mas pensaram assim, é só para honrar a memória do Deus vivo. Por quê? Tem chance. Bem, é saber, Davi vence Golias e tal. Simbolicamente, neste momento, parece que todo dia Golias aparece para nós falando da morte. E aí nós precisamos lembrar que nós seguimos ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao Deus da vida.
ao mestre da imortalidade, ao mestre da virtude, à doutrina iluminativa, à ciência reencarnatória e da evolução. Ou seja, não vamos morrer. A morte não existe. Naquelas representações daquelas figuras, né? Teseu, Jasão, Sansão, Hércules, o que está representado naqueles personagens e nos profetas tão esperados e manifestos, e inflamados, né, no verbo, era a vitória, a realização de façanhas, de grandes obras, de grandes missões. E a missão grande nossa é o quê? Conduzirmos-nos, acerenarmos, sustentarmos, encorajarmos, instruirmos, esclarecermos, consolarmos. A nossa tarefa gigantesca é esta. A nossa missão é o anúncio do Evangelho, que é a Boa Nova. E a Boa Nova, como diz Paulo, às vezes ela é adubada com sangue. Então Paulo considerava isso, que na missão dele tinha que ter testemunho, senão ele seria unicamente professor. Ele não seria apóstolo. Ele seria um debatedor no templo e teria gostado muito da experiência em Atenas. Ele teria gostado muito de ficar nas pregações da sinagoga ou nos sinédrios, que depois já não bastavam a ele, quando ele confirma o retorno de Jesus, manifesto como confirmação do Messias, que noutra linguagem bíblica anuncia: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou, Deus amou este mundo de tal forma que deu a ele o seu único filho, filho unigênito, por amor da humanidade, em sacrifício. Ah, mas ele deu então Jesus para Jesus ser morto aqui. A visão pessimista é assim, né? Quando a gente vai pelo pessimismo, gente, é um avião caindo, sem combustível e mal conduzido, mal pilotado, porque a gente começa a colocar tudo de ruim. E a gente faz o contrário, é um navio, um Titanic, é um avião. A gente joga carga em cima dele. Carga de medo e carga de culpas. Carga de pessimismo. E nós começamos a lançar, né, sobre o avião caindo, nós começamos a lançar assim: ah, mas nós matamos, nós crucificamos Jesus, deve ter sido por causa que eu fiz tal coisa, aí junta mais isso, aí dá mais medo mesmo, porque se nós ficarmos assim, ainda carregando essas bagagens, carregando do jeito errado, e sofrendo os efeitos colaterais dos nossos maus pensamentos, mau pensamento é no sentido do pensamento que não é o pensamento reto, que não está conforme com aqueles elementos que nós temos. Se nós temos esclarecimento sobre esses aspectos da permanência, da existência, da sobrevivência, da imortalidade, nós temos condição de seguir com otimismo. Os rituais que nós usamos em relação à morte já são complicados. Didaticamente, tem situações de morte assim, olha, tem a morte que é por acidente, aconteceu. A gente fica assim, especulando, sabe o que tinha que ter acontecido? Bem, porque a espiritualidade diz que tem socorrista lá no plano espiritual, aguardando no túnel, no lago, na ponte. Então, previsão divina, é um tema complexo. Tem a morte que é por uma situação de crise. Sofreu, adoentou, passou, corpo físico não resistiu. Minha mãe teve perda física total. O companheiro disse para mim assim, olha, não vale a pena passar desse ponto, porque ela não vai, o corpo dela não vai sobreviver. Se sobreviver, vai ser pior. Se o plano físico sabe alimentar, sabe avaliar assim, imagina o plano espiritual. Jesus fala: se vós sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, eles pedem um pão, você não dá uma pedra, ele pede o peixe, você não dá um escorpião. Se vós sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, agora imagine o Pai que está nos céus. Agora imagine os médicos espirituais, Bezerra de Menezes, Eduardo Lustosa, esses espíritos, da maneira como eles cuidam na situação de crise. O que a espiritualidade, só para simplificar, deve ter feito? Tem a prioridade?
lá com nossos irmãos suicidas. Tem a prioridade a dois lá, cristã, com os nossos irmãos facínoras, que cometeram crimes contra a humanidade. Eles transportam e nos incluem no plano A3 e fala assim, a Terra, neste momento, precisa de uma concentração melhor. E muitas vezes a espiritualidade está tratando mais os nossos impactos psicológicos, os nossos receios, as nossas situações psicossomáticas e de pânico, e de histeria, e de polarizações e guerras entre irmãos, do que propriamente os acometimentos naturais e físicos, né? É claro, a gente leva umas encaradinhas, a pessoa faz assim, mas é porque está dando certo. Então, nós temos tipo de morte que é a tragédia. Vamos dar exemplo, tá? Estoura uma situação lá em Beirute e tal, um estouro, um depósito e tal, a espiritualidade está lá em serviço, nós sabemos disso. Então, quando a gente vê televisão e eu vejo tudo, leia tudo não, de vez em quando quando o filme tem pedindo código assim, porque se eu sou 18 anos, ele está me avisando, aí eu mudo, tudo bem. Mas, olhar de modo divino. Isso vai nos ajudar, se nós temos que saber olhar nossos irmãos. Gente, quando eu falo do meu irmão Hitler, eu falo isso com amor por Hitler e com muito respeito, porque numa reunião mediúnica é uma honra a gente ter um contato com um companheiro assim. Do mesmo jeito que eu devo exercitar o olhar para Hitler, eu tenho que exercitar o olhar para as tragédias. Se eu não conseguir perceber a manifestação divina, a manifestação da evolução, e não perceber olhares de amor e anjos atuando naquele episódio, eu não estarei suficientemente habilitado para as caravanas, que uma hora eu vou ficar inconformado, uma hora eu vou ficar arrasado, outra hora eu vou ficar pessimista, outra hora tem espírito que só tem perispírito aí que não morre, sabe Deus como. Então, existe situação de tragédia, existe a situação de crime na morte. Essa é uma morte mais trabalhosa, que tem suas razões, tem suas raízes, Caim e Abel, tem tal. Mas o Absalão, né? Mas espíritos complicados, é a gente complicado. Aí tem a situação do crime. Isso requer uma medicina mais aprofundada, não é o nosso tema, mas estamos dizendo que existe isso. Existe a morte por desistência, o espírito se cansa, adoece, desiste. Nós não sabemos com que forças lida, que fraquezas tem, quais são os seus impulsos, etc. Aí a gente tem que fazer o quê? Intensificar um instinto de conservação, os motivos de consolo, de esclarecimento, de motivo, de conforto, de prevenção e o respeito para tudo que aconteça e para tudo que tem acontecido. Porque senão o companheiro faz o mal contra si e aí o efeito psicológico nosso atrapalha e ele fica pior e aí é imputado a ele o karma de ter... não. Então, em tudo, a visão do Cristo, que nenhuma ovelha se perde, ele é o bom pastor. O bom pastor é aquele que vai em busca da ovelha desgarrada. O bom pastor é aquele que considera que há mais alegria na entrada dos reinos superiores, a entrada de um companheiro complicado, do que de 99 justos, porque os justos é óbvio. Tipos de morte, aí tem a morte do ciclo. O ciclo é a questão da natureza mesmo. Aí o instinto nosso volta que é a questão que a gente falou. Pessoa que se embeleza, que faz exercício, e que estuda, e que viaja, e que dança, e que brinca, e que se alimenta, e que faz festa, etc. E no aniversário se regozija. Continua do meu ponto de vista. Acho que a espiritualidade adora isso, ama isso. Embora saiba que são nossa infância espiritual terrena, mas eu tenho certeza que eles adoram, consideram muito quem louva, quem consagra, quem expressa a felicidade de viver. Nessa nossa luta científica é instinto, igual já falou, você pensa, nossa, que a manga caiu ali, ela vai perder. Alguém tinha que aproveitar na beirada da estrada, outro fala, nossa senhora, tem um abacateiro ali que está cheio. Aí torce para alguém achar, para subir, para pegar. É da natureza. A gente pega uma fruta e fala, eu tenho que arrumar um jeito de aproveitar isso aqui, porque uma parte estragou, mas a outra parte ainda aproveita. É do ciclo. Customizar roupa, né? Fala, não, essa roupa eu gosto, vou customizar, vou aproveitar, porque essa roupa ainda tem um tempo de uso, quase faria um tempo de vida, né? Então, nesse sentido de viver, prorrogar, consagrar, valorizar,
raciocinar e ser otimista em relação à vida, é que nós lidamos. Os nossos rituais eles podem ser melhorados, inclusive os de linguagem. Porque, por exemplo, a gente fala assim, a gente se refere à vida como a indesejada. Não é uma boa maneira para iniciar uma amizade, não. Não, tudo bem. Faz sentido, é do nosso instinto. Mas não pode ser do nosso psiquismo, porque o nosso psiquismo é divino, é natural, inclui todas as leis, todas elas são admitidas, porque senão nós vamos ficar constantemente oprimidos. Mas não vamos banalizar a morte, nem tentar viver menos, nem querer que as pessoas vivam pouco. Não é isso. A nossa luta natural é prorrogar, porque cada idade traz um aprendizado importantíssimo. E onde nós achamos, tá, como e tal, nós não sabemos o que está sendo aprendido ali, a conversa é mais ou menos espiritualidade, fala assim, se você não tem conhecimento para isso, então, isso não vai ajudar, não atrapalhe. Deixe-nos fazer o nosso serviço, que é sempre no bem. Maurício de Souza chega a brincar com a situação da morte de uma maneira interessante. Quando ela tem que acontecer, eu lembro muito de uma história em quadrinho. Um milionário, ele teve a morte, chegou para ele lá com aquela foice lá, dona Morte, né? E falou para ele assim, amanhã às 16 horas eu vou buscar você. Ele era milionário, belo, bem-sucedido fisicamente na Terra, socialmente. Daí para frente, a única coisa que ele fez foi fugir, né? Reuniu os bens possíveis, comprou passagem, encadeou uma viagem, saiu correndo, levou uma mala, juntou barra de ouro, dinheiro, foi levando tudo, foi fazendo, pegou avião, pegou navio, chegou na frente, pegou um jipe, mais na frente pegou uma montaria, sumiu quase 16 horas, fugindo. Depois a pé, esbaforido, chegou lá na frente, tinha só um tronco de árvore assim, ele parou para descansar um pouco, para as quatro, olhando para trás, né? Quando ele vai se assentar assim no tronco, lá no outro continente, que ele se assenta assim, esbaforido, ele olha de lado, tinha um vulto assim, era a morte. A morte olhou o relógio e falou com ele, 16 horas. Pensei que você ia atrasar. Então, nesse sentido, do ciclo, do momento, da cessação do funcionamento dos nossos órgãos, acontece. Quando é o Evangelho segundo o Espiritismo, parece que eu comprei cá um raio lá e penso assim, a espiritualidade eu usei isso como referência, assim, né, uma historieta. E o companheiro fala assim, nossa, eu fui salvo, tal, abençoado, missionário, pensa umas coisas, ele vai consultar as escrituras, porque caiu do lado dele, não morreu, aí ele olha lá, e o que estava escrito na mensagem que a espiritualidade dita? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Nós não temos condição de fazer a leitura do livro da vida dos companheiros que se vão e das condições em que se vão. Nós temos umas pistas, e é muito natural nós estudarmos leis, o karma, justiça divina. Existem ministérios para isso. É um dos ministérios que eu fico mais curioso de bisbilhotar, né? Da reencarnação, da justiça divina, da união divina, esses ministérios que a espiritualidade tem. Mas tem que ter uma capacidade tal para lidar com esses conhecimentos que às vezes nos é ocultado, porque nós ainda não temos estrutura, sabedoria, imparcialidade, merecimento. Mas nós podemos começar pela resignação. A resignação, ela é um sentido diferente da obediência. A obediência é quando nós entendemos o que foi solicitado e obedecemos. Mas a resignação, nós não entendemos o que está sendo proposto e nós aceitamos. A resignação é um sentido interno, que se confia, que se entrega, que se alinha, que se conecta, que se religa. A obediência ela tem elementos racionais, mas a resignação não tem. Então, se a gente ficar conjecturando muito, mas como que pode? A pessoa era tão boa passar por isso. Gente, uma pessoa estava lá e de repente, aí a gente tem um pouquinho pessimismo, que eu já falei, mas era tão nova, meu Deus do céu, nem aproveitou, sofreu tanto, teve nem tempo, não ia casar. Tal. Isso não vai ajudar muito, não. É mais interessante nós refletirmos, estudarmos, tentarmos entender. É porque nós seremos pessoas de gelo? Não. É porque nós teremos serenidade, mansidão, confiança, fé.
Paulo teve um momento em que talvez ele tivesse destemor em relação à morte, várias vezes. Mas uma vez ele entrou no cesto. Ele entrou no cesto e teve que fugir da cidade. Porque disseram para ele: Paulo, você está com o início da missão, não é a sua hora. Então Paulo, dessa vez, entra numa cesta e se deixa levar. Numa outra vez que eles queriam linchá-lo no anfiteatro de Éfeso, pegaram os amigos dele, supliciaram os dois, Gaio e Aristarco, e ele não pôde se apresentar porque seria atentado contra a própria vida. Não era o momento dele. Quando o casal Áquila e Prisca foram presos, a oficina deles foi destruída, Prisca foi insultada e ambos foram torturados, Paulo não pôde nem se oferecer como troca, porque não era o momento, ele não tinha sido chamado àquilo. Momento em que Pedro estava exilado e que foi chamado e já queria o martírio, e eles disseram: Pedro, não é o momento, mas uma hora eles vão falar: Pedro, você tem que voltar. Paulo, a orientação, né, é de que neste momento vocês têm que estar aqui, tudo bem. Mas quando chega o momento, quando Paulo seria condenado e fala: eu apelo a César, que era o cidadão romano, uns zombaram, falaram: você está vendo, medo, fugiu, ficou com medinho, disse o que e tal, fala que está em nome do Cristo, mas nessa hora. Mas Paulo apela a César porque ele tinha consigo uma promessa de Jesus que ele anunciaria a boa nova em Roma. Mas quando chegou o momento, ele avisa o carrasco: faça o que você tiver que fazer, esse é o ofício de fazer o quê? Esse é o ofício que você... Esse ofício existe, né? Pedro, quando chegou no momento, ele negou no momento, depois ele se agigantou e chega um momento em que Pedro fala: não sou digno de morrer como Jesus. Aí você tem medo, mas... ele está com medo, vai negar de novo. E Pedro fala: eu não sou digno de morrer como Jesus, porque não tem comparação. Eu, ao menos, peço que vocês me concedam a honra de ser crucificado de cabeça para baixo. Chico deixa aquela encenação, né, para nós, do avião, né? Porque, não, mas dizem que o Chico é engraçado, de que realmente aquele avião estava sendo sacudido lá e ele começa a apavorar, né? Para quem não conhece a cena, está no livro do Chico Xavier, no filme. Aí ele apavorado, um companheiro já tinha dito assim: é bom que o Chico está aqui, né? Porque ele é espírita, o avião tem uma turbulência lá. E Chico começa a gritar, e Emmanuel aparece para quê? Consolar? Emmanuel aparece para o Chico e fala para ele: Chico, o que você está gritando? O avião está assim, eu sei, mas por que você está gritando? Porque a gente vai morrer. Aí Emmanuel fala o que para Chico? Chico, você vai morrer mesmo? Morra com educação. Joana de Ângeles, quando aparece de volta, que estava muito doente, e deixou de ir para o trabalho, ela fala com ele, falou: Divaldo, aliás, fala assim: Divaldo, você não vai trabalhar hoje, não? Estou mal hoje, não estou nem conseguindo nada trabalhar. Não, você consegue sim. Não, mas é porque eu estou cansado, é febre e tal. E ela falou assim: mas você consegue, muito pior do que a sua situação, dos que estão lá esperando na fila para o seu trabalho psicográfico. Nós temos que escrever. Aí chega num ponto que ele dramatiza, ele fala: olha, Joana, eu não quero deixar você preocupada, não, mas eu fiz uma consulta e o médico me falou que eu estou 99% morto. E Joana de Ângeles disse para ele: Chico, por isso não, eu estou 100% morta, estou aqui conclamando você ao trabalho, vamos trabalhar, vamos. O companheiro que era operário lá, que trabalhava lá com o Chico Xavier, chega num ponto em que ele fala: Chico, não vou poder continuar trabalhando, não, eu já estou muito velho, agora esperar a morte e tal, e a espiritualidade me falou que minha vida está por um fio. Aí Chico fala para ele: olha, foi Divaldo, né? Muito bem. Obrigado, Vanessa. Foi o Divaldo, sim, com a Joana de Ângeles. Mas aí o companheiro fala: minha vida está por um fio. Chico fala: olha, Bezerra de Menezes está ao seu lado e pediu para avisar para você continuar o trabalho, porque ele disse que quando a vida está por um fio, nesse seu caso, quanto mais você trabalha, mais o fio engrossa. A correção da Vanessa ali é importantíssima, porque vocês gravam, gente, depois vocês... Não tem problema, depois vocês consertam tudo, tá? Os exegetas do grupo aqui, que minha mãe chamava os catedráticos depois, eles saem consertando tudo. Esse nome está errado, essa data eu nem falo, vocês já perceberam, né? Está cheio de exegeta aqui, gente aqui que decorou a Bíblia, decorou a codificação, então deixa para lá. Então Pedro, Paulo, José chega um momento em que ele tem um sonho.
Herodes quer matar a criança, levanta, vai para o Egito, ele vai com Jesus para o Egito. Ele poderia pensar assim, não, o menino está aqui, eu tenho proteção, uma legião de anjos, não tem problema, Herodes é que vai perecer. Não conjecturou, não era chegada a hora. Então, Paulo, Pedro, José, todos eles, né? Todos esperam seu momento, mas quando o momento chega, eles esperam seu momento. Espera é de esperar, mesmo radical de esperança, né? O medo foi punido no Antigo Testamento num sentido, gente, um pouco de medo é necessário, ele é fundamental, tá? Quem não tem medo de natureza nenhuma, para nós temos a evolução comum, é terrível, dá um trabalho imenso para a espiritualidade. Nós sempre temos instinto de conservação, inclusive cuidado, que rua que anda, qual horário, qual meio de transporte, como é seguro, seguir intuição, tudo isso faz parte, porque também é insight, é intuição. Agora, quando metaforicamente foi anunciada a terra prometida, Moisés mandou uns batedores para verem se a terra era maravilhosa mesmo. Aí eles vieram com as notícias. Moisés, tem uma notícia boa ou ruim? Qual que você quer primeiro? Foi a boa. A terra é maravilhosa, paradisíaca. Para esse deserto, eu falo assim, tem árvore, tem sombra, tem fruto, tem água, Moisés. E a ruim? Você precisa ver o tamanho dos caras que estão guardando a terra lá. Não tem jeito, não. Ninguém tira aquela terra deles. Aí veio a condenação, que é a voz de Deus, supostamente Deus, né? Antropomorfismo diz: como vocês não creram, vocês não vão entrar na terra prometida. Porque isso não era com você, se eu falei que a terra está prometida, eu não vou cumprir a promessa porque os caras são grandes. A questão de Davi e Golias, né? Moisés ficou isento, indene a essa condenação. Mas mais adiante, Moisés já tinha batido uma vez na terra, saiu água, bateu na pedra, foi repetir, ver que o poder continuava. Aí ele bateu para conclamar a fé dos hebreus no deserto, ele pegou e bateu de novo. Aí a voz de Deus: Moisés, você bateu 2 vezes? Foi porque, não, você achou por quê? Que eu sou surdo, que eu sou cego, que você bate, que eu não presto atenção, que não é e tal? Por causa disso, você também, acho que Deus estava bem humorado nesses dias, não. Você também não vai entrar no reino dos céus, pronto, resolvi. Não vai. Aí, simbolicamente, né? À vontade, Érica, fique tranquila, tá? Ela vai estar se desculpando. Sai. Seu karma é menor. Então, Moisés vê a terra prometida, não entra fisicamente, mas entra espiritualmente. Qual é o simbolismo disso? Na terra, nós temos obstáculos gigantescos que nos atrapalham a terra prometida. Meu reino ainda não é deste mundo. Não é possível fazer mais bem do que mal numa vida física, material neste mundo, por enquanto, porque tem que contar o bem que nós deixamos de fazer. Então, metaforicamente, aqueles gigantes são os obstáculos, inclusive da matéria. E Moisés, quando não consegue entrar para ser um castigo, é um símbolo, porque ele não entra com o corpo físico, mas certamente que o corpo físico perece e o perispiritual continua e entra na terra prometida. Qual a terra prometida? É a imortalidade. Agora nós podemos chegar a Jesus, mesmo com pouco tempo. Jesus nos fez vivenciar, e na leitura e estudo, nós vivenciamos essa experiência de morte. O que teve de mais mortal na experiência humana do que o perfeito divino que vem até nós para viver, para ensinar, para testemunhar, personificar o amor a todas as criaturas, o espírito de inocência e de pureza, ele vem aqui e ama a todos, e como resposta, os discípulos se dispersam, ele é atraiçoado, torturado, zombado, humilhado, com a plaquinha, com a coroa de espinho, com levar o madeiro, com ser o rei dos judeus, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus, com o ladrão ao lado, salvou os outros, salva-te mesmo, desce da cruz e tal. E Jesus morre. O que tem mais terrível para ser a pior história, o epílogo?
catástrofe máxima planetária do que a morte de Jesus. Ali seria tudo de ruim. Aí sim dá para entender. Mas as mensagens de Jesus é mensagem de vida. Então, quando o pessoal descobre que ele não está no sepulcro, que ele removeu a pedra primeiro com Lázaro, simbolicamente para nós, e depois a de si, e quando ele se manifesta e permite a Tomé que toque as suas chagas, e que come com eles, e bebe com eles, e conversa com eles, e anuncia o ministério apostolar, e nos convida a seguirmos no apostolado, porque somos discípulos, aspirantes espirituais, e seremos apóstolos cada vez mais, aspirantes, iniciado, discípulo, aspirante espiritual, discípulo, apóstolo, mestre, Senhor. E como nós estamos nessa trajetória que só nos ilumina e que não regride, e que nós seguimos o máximo Messias, mestre da vida, e que avisou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Quando Jesus anuncia para nós que eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição é para quem está morto, a vida é o tempo todo. Quando Paulo escreve em Efésios, desperta, ó tu que dormes, nós morremos, é quando nós não temos reação, interesse, desejo, alegria, compaixão, caridade, trabalho, gosto, gratidão, humildade, pacificação. Quando nós não temos sentido divino, é que nós nos desnaturamos, nós ficamos em estado vegetativo, talvez. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Olha só, nós estamos aqui, Paulo nos conclama aos encarnados. Levanta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em tua pessoa. Ele está falando para o nosso estado de encarnados. Jesus então diz assim, eu sou a ressurreição para quem está morto, dorme. Ressurreição é a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Por quê? Porque a vida é que é a lei divina. Se nós falamos que a morte física é parte das leis naturais e divinas, a imortalidade também é, e ela triunfa. Então, nosso discurso é de vitória. É de confiança, é de fé, é de entrega, é de conexão. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, quer dizer, não vai morrer nunca. E Jesus pergunta, você crê nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos morreremos, viveremos, ele está dizendo aqui que é em vida física. Ainda que morra, viverá. Saulo viveu, Madalena viveu, Tomé, Natanael, Pedro, todos viveram, e eles estavam mortos sem Jesus. Vida menor. E quem vive e crê em mim, então estar vivo e crer, não morrerá eternamente. Nunca vai morrer. A morte não existe. Agora está tendo uma coisa que é óbvia do ponto de vista espírita e que nós não podemos esquecer quando o Golias chegar na mídia. Quando a Terra Prometida estiver com gigantes, de pavores, de medo, de tantas coisas que eu estou sabendo, né? Cai tanto desse lado de cá, vamos deixar de lutar? Não. Vamos deixar de nos cuidar? Não. Vamos deixar de nos vacinar? Não. Vamos evitar os riscos de contaminação? Não. Agora, estamos no mundo e a ideia não é nossa. Aí tem um lado aí que Jesus desculpa, mas tem a ideia que é da espiritualidade. Assim entenda com a ideia que estiveram. Num certo ponto, nós temos que confiar, porque nós temos que ser conduzidos também. Se nós não conseguirmos influenciar os espíritos na nossa vida, muito mais do que vos imaginais de ordinário, que são eles que vos dirigem. Tem que valer para esse momento também, porque só para ser obsidiado é que nós vamos ser dirigidos? Para ser conduzidos, nós não vamos. Porque eles também dizem que nós não conseguiríamos abrir os olhos, nós não conseguiríamos se não fosse pela orientação dos nossos espíritos protetores. E ele não é nem irresponsável, nem incompetente, nem descuidado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim todos vós estáis cansados, oprimidos e tal. Bem, na prática, Jesus está dando a vida e vida em abundância o tempo todo. O que é que nós temos que fazer? Viver em abundância. É como se a nossa vida, para simplificar, fosse uma linha, um contínuo. A palavra é essa mesma, melhor que eu pensei. Muda só de cor quando muda de plano, mas ela continua, e ela tem uma intensidade, ela tem tendência, ela tem uma vibração,
ela tem uma espessura, ela é contínua, ela não interrompe, ela não secciona, ela só muda de cor. Para uns, morrer é vir, para outros é ir. Paulo diz, sei viver na abundância, sei viver nas escassez. É quando ele vive na vida que ele queria no Sinédrio, na vida que ele quis como apóstolo, na vida que ele quis com facilidades materiais, na vida que ele teve de penúria. Sei viver em abundância, sei viver em escassez. Este é o nosso desafio. O nosso desafio é João Batista, uma lâmpada que arde o tempo todo. Quando deixa de arder, quando a luz deixa de brilhar, quando a lâmpada é colocada debaixo do alqueire, aí é que se estabelece um estado, uma impressão de morte. E para lembrar, por fim, obreiros da vida eterna, né? A espiritualidade preparando os desenlaces, e tem Dimas, que era bom, mas não tinha esclarecimento para lidar com o plano espiritual. E o companheiro explica assim, Adelaide, eu lembrei disso, foi antes do estudo que eu lembrei dela, como se eu lesse muito André Luiz, como se eu estivesse lendo muito Camilo Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane, mas não é isso não. Mas aí o espírito lá em Obreiros da Vida Eterna, ele comenta, agora nós vamos para a sequência de desencarnação, né? Ele fala assim, agora nós nos ocuparemos da nossa irmã Adelaide. E a nossa irmã, quanto não nos deu trabalho em vida, não nos dará trabalho na desencarnação. Ela tinha o esclarecimento, a serenidade, a entrega, a paz, o espírito de serviço. Bem, não sei se foi claro, o que eu estou dizendo é que o tema da morte não foi por pessimismo, não é para temer egoísmo, não é por sermos assim prepotentes, mas também nós não vamos viver como se nós tivéssemos fé. Paulo diz, mas da luz está a coragem, a segurança, estão esses mantras. Nós somos vivos em Cristo Jesus. E quando Jesus anuncia que prepararia lugar, a casa do meu pai há muitas moradas, eis que vou preparar-vos lugar, ele está dizendo que ele veio viver a experiência de morte, de sacrifício, de sobrevivência, de imortalidade, que ele compartilha conosco. Então, na prática, amigos, nós somos os portadores da boa nova, do sal da terra, da luz do mundo, da serenidade, da fortaleza, da compaixão, da solidariedade, da preocupação com o mal, com a instrução onde caiba, semeando onde couber numa terra que aceitar, se ela for seca, espera a hora, tenta, o que for. Mas nós somos cartas vivas, e cartas vivas para sempre, tá? Agradecimento aos amigos, e tomara que tenha validade, valia, né, para a nossa consciência viva, tá? Somos espíritos. Abraço a todos. Obrigado, Gladson, por esse tema. Mais uma vez, a gente... Uma hora nós vamos ter que conversar sobre isso, né, gente? Não é possível, né? Semana que vem pode ter esperança, a primavera, pode ter... Olha o Franklin aí. Muito bacana. Ô, gente, desculpem pelo atraso. Olha, que isso. Ô, João. Oi. Muitos dos últimos serão os primeiros, Franco. Não preocupa não, você lembrou, foi disso. Tá certo. Tenho que agradecer muito a vocês, porque agora eu passei a entender bem, Gladson, a importância do desencarne dos meus 2 irmãos, sabe? Eu tive 2 irmãos em 1 ano e 8 meses, e eles foram fundamentais para que eu estivesse dentro do movimento, para que eu não abandonasse o movimento. Ô, Sandro, sabe uma das coisas que eu falei que ia falar da minha mãe, rapidinho? Uma das coisas que eu fiz com ela, minha mãe era engraçada, ela falou assim, Gladson, pelo amor de Deus, eu sou um espírita que não acredita em mediunidade. Eu falei, mas só acredito? Não acredito não, né? Chegava a reunião e falava assim comigo, eu não sei o que você vai fazer nessa reunião. Eu falei, mãe, eu vou fazer teatro, vou fingir que eu estou conversando, aí os fingidos fingem que mudam de voz, e eu brincava com ela. Quando ela desencarnou, teve um dia que eu estava levando um lanche para o meu irmão, assim, mãe assim, né? Ela leva alguma coisa para o Anderson, aí eu fui levar um alimento para ele. Aí uma coisa aqui, minha tia, que a gente olha muito especialmente, e eu tenho a impressão, minha mãe, Gladys, eu fico satisfeito quando você vai lá no Anderson. Quando ela me fala, mamãe, só não vem me assombrar, não, porque mediunidade não existe, só já me ensinou. Por isso ela nós estamos aí. A mediunidade dela é o melhor curso que tem. É tentar orientar a gente, coitado.
Gladys, Com bom humor. você falando nesse estudo aqui, eu lembrei de uma passagem bem interessante, em Lucas, quando os 70 voltam para Jesus, né? Chega até Jesus, falando da felicidade toda alegre, porque até os espíritos se sujeitavam a eles, né? Aí Jesus fala, mas não vos alegreis, porque vós sujeitos os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem vossos nomes escritos nos céus. Nossa, profundo isso aí, né, João? Nossa. Profundo. Aí eu falando isso aí de alegria, esse negócio todo, aí eu lembrei desse detalhe aqui, né? Pequeno detalhe. Não é qualquer salário, né? Oi, João. Ei, Tuti. Eu quero fazer um comentário hoje. Claro, Eba. Ô, Gladys, primeiramente eu quero dizer muito obrigada. E graças a Deus nós ainda estamos em sintonia, meu amigo. Pois é, certeza. Eu sei que esse tema é inspirado por você. Graças a Deus, graças a Deus. Agora, eu quero te falar porque esses dias esse fantasma tem me assolado, né, me acompanhado, e eu fiquei percebendo, meu Deus, fiquei pensando, Jesus, o que é isso que está acontecendo, né? Essa coisa de medo, sabe, de visitando, e tudo. Aí, quando vê, o Gladstone prepara esse estudo, né? Aí, na hora que eu olhei lá o tema, eu saí falando para todo mundo, por isso que tá bombando aí, viu? Falei para todo mundo. Eu falei, gente, vamos escutar esse tema, porque eu fiquei pensando, esse tema é maravilhoso. E quando o Gladstone começou o estudo, né, falando sobre os deuses da Índia maravilhosos, né, como que é significativo isso, porque a lei de destruição, né, a conservação, tanto que isso é importante para a nossa vida. Aí, na hora que ele fala aí sobre o Chico Xavier lá, né, a questão do medo, na hora que do estudo, eu fiquei pensando o tanto que isso é saúde e é saudável. Porque mostra que Jesus, teve medo. Né? Ele ficou ali, porque é para mostrar que esse sentimento é um sentimento. E se nós não como que vamos chegar ao lado crístico, ao lado divino? Agora, o que nós não podemos é deixar que isso atrapalhe a nossa vida, né? Agora, perceber que esse sentimento é uma coisa muito que estamos vivendo do lado humano. Então, sentir medo é algo natural e saudável, porque mostra que estamos vivos, né? Que estamos em conexão com a vida. E então, isso é maravilhoso, percebermos isso. Agora, esse momento que a gente está vivendo, né, de transição, como é que fala aí? Regeneração, essa proposta, né, de sentimento da assolando todo mundo, chegando perto de todo mundo, é uma proposta maravilhosa de ascensão. Por quê? O dia que nós conseguimos conviver bem com o sentimento, aí sim a transição, a regeneração vai estar chegando. Olha bem o sentido da regeneração, olha bem a regeneração chegando perto da gente. Porque a gente vencer esse sentimento é o estado de completude humana, né? Vencermos o humano, viver bem com o sentimento, viver bem com relação vida, morte, né? Porque a nossa proposta aqui na Terra é essa, é vencer, sermos humanos completamente, para depois sermos divinos. Porque ainda não completamos o lado humano, né? Então, eu fiquei muito satisfeita, Gladys, com esse seu estudo, porque essas reflexões me vieram, sabe? De perceber o tanto que a gente tem que sentir esse sentimento, mas não que nos domine. Nós temos que mudar. Essa pandemia é muito política, porque quando ela
movimento, esse reviravolta de mexer na nossa íntima, é muito nesse aspecto, né? Porque para chegarmos à regeneração, com medo da morte, nós não vamos conseguir. Não podemos, né? Temos que vencê-la. Mas é importante perceber esse movimento. Não é ficar ignorando e nem fingir que ele existe, que ele não existe. Porque isso não é verdade, né? Se a gente fingir que ele não existe, a gente está ignorando o nosso lado humano. E reconhecer essa humanidade em nós é o mais importante, né? Jesus, o tempo todo, ele caminhou, ele viveu a vida humana dele com bastante intensidade, né? Não podemos negar isso. Ele foi humano, assim, e divino. Dominou as duas coisas. Então, é isso aí. Muito obrigada, meu querido. Saudade de todo mundo. Ai, que saudade. Valeu, Magali. Benção, tá? Ontem falou que tem uma morte lá, ou não? Você teve cada reação tão assim, tanta indagação, sabe? Você vai conversar? Nós vamos conversar sobre isso, mas como assim? Eu falei, sabe? O povo nem imagina, Grátis. Quando a gente vai negociar o tema, sempre pergunta. E eu nunca falei não, é claro, né? Depois daquele tema partidos, Vamos agora nessa, vamos ver o próximo. vamos nessa vibe. Eu posso falar sobre. Mas a gente, claro que não vai, né? Mas para a gente, né? A gente tem. Infelizmente, a gente tem tido notícias desagradáveis. Cada dia um amigo que se vai, né? Mas eu falo que esse amontoado de conteúdo que a gente tem absorvido, principalmente as segundas-feiras, eu acho que a gente tem entendido melhor. Sim. Isso acontecendo, né? E como diz Buda, né, moça? Aquela questão daquela semente que a mulher estava com o menino lá, no colo, e ele chega com. Não queria soltar o cadáver do menino. Ele fala: você vai pegar uma semente na casa de alguém que nunca morte visitou. E no final ela não consegue a semente. Eu vou olhando aqui, eu tenho certeza, os que eu conheço e os que a gente poderia conhecer, todo mundo aqui foi visitar, todo mundo passou por essa experiência. Então, é lei, né? É a gente compreender a lei. É o que o budismo fala, alcançar a iluminação. A iluminação passa, inclusive, por compreender, né? Mas agora, pronto, vamos ao horário, né? Vamos. Tá. Então, para a gente finalizar, vou pedir... Quem fala a prece para nós hoje? Eu vou fazer, né? Porque depois disso... Né? Jesus, Mestre amado, como agradecidos estamos diante de tanto alimento. Alimento da alma, alimento que nos levará rumo ao mais alto e à eternidade. Que assim seja. Obrigado a todos. Semana que vem a gente está aí de novo. Quem não está no grupo do WhatsApp e quiser ser lembrado das reuniões, só colocar o WhatsApp nesse chat aí, que eu faço o convite, tá? Ok, João, um grande abraço para você, um abraço para todos. Tinho. Falou, Walter. Até acostumar, vai ser. Tchau, povo de Alvinópolis, boa noite. Abraço a todos. Obrigado, Um abraço, boa noite. Boa noite. Alegria. Ação a todos. Isso. Boa noite. João Bosco, fique com Deus. Amém a nós todos. Boa noite, obrigada. Deus abençoe seu irmão. Amém.